Olá! A palavra sommelier é francesa e originalmente, na Idade Média, designava o trabalhador responsável por transportar as pipas de vinhos para os grandes castelos e palácios e que também acumulava a função de provar o conteúdo das pipas antes que a bebida fosse servida à realeza para assegurar que não estava envenenada. Nos dias de hoje, sommelier é o profissional especializado em bebidas alcoólicas, especialmente vinhos. E ser um profissional requer bastante estudo para conhecer e provar bebidas que vai oferecer a um cliente. Nossa convidada de hoje aliou a profissão de advogada de sommelier e vai nos contar como esta bebida tão antiga tem a cada dia mais admiradores. Eu converso hoje com Rossella Seni. O Mulher em Foco está começando. O vinho é uma bebida milenar que desperta sempre muita curiosidade nas pessoas. Mesmo aquelas pessoas que não apreciam a bebida, gostam de conhecer um pouquinho da história dele. Seja bem-vinda, Rossella, tudo bem? Tudo bem, muitíssimo obrigada pelo convite. Olha só, quando a gente fala em vinho, a gente lembra de sommelier, que é uma das tuas profissões. Você é advogada e sommelier. Quando é que despertou a vontade de aprender um pouco mais sobre o vinho? A relação com o vinho vem de muitos anos já, mas essa relação próxima com o estudo do vinho mais aprofundada e a própria educação para o vinho, data para mim de 2016, a partir de um período pessoal de transformações e de eventos que passam por questões familiares e tudo mais. E aí eu ingresso na escola de sommelier que hoje eu vim a dirigir, que é a Associação Brasileira de Sommelier em Santa Catarina. Foi a primeira turma formada em Santa Catarina. A Associação Brasileira de Sommelier, que é associada a nós como parceira deste curso profissional, é a ABS São Paulo, e é uma instituição de 30 anos no ensino do vinho no Brasil, né? Então, em 2016, inicia essa trajetória e depois disso, além dessa formação, fiz outras formações de nível internacional, como a Escola Britânica WSET, e entre outros cursos de formação ao longo desse caminho. Rossella, quando você fala 30 anos, né, é exatamente mais ou menos o período que eu acredito que o brasileiro começou a se interessar, a beber, a conhecer novos rótulos e a crescer esse conhecimento no nosso país, embora o vinho seja uma bebida milenar, né? Desse tempo, mesmo desses anos que você estudou o vinho, sempre acaba acontecendo, também aprecia a bebida, quer aprender um pouquinho mais sobre ela. É uma evolução constante esse crescimento e essa curiosidade do público com relação à cultura do vinho? Sem dúvida. A gente precisa separar um pouco da relação do Brasil com o vinho, né? Há uma relação centenária dos imigrantes europeus que aqui chegaram no final do século XIX, que plantaram suas próprias uvas, mas no cultivo das uvas americanas, né? Porque a vitis vinífera, que produz os vinhos finos, ela tem origem europeia. As vinhas nativas são vinhas de origem americana e produzem o vinho comum, o vinho de mesa. Ele é um vinho que não é apropriado para a guarda, né? Então, o consumo do vinho fino tem justamente esse espaço temporal aí de algumas décadas que você bem destacou e mais ou menos coincide com as aberturas comerciais aí da década de 90 para o mercado globalizado. E aí o brasileiro passa a ter acesso a regiões vinícolas que antes eram bem mais difíceis de se conhecer de forma corrente, como hoje a gente tem em qualquer supermercado. A globalização abriu essas fronteiras, as pessoas também passaram a ter a oportunidade
muitas vezes, de viajar mais, seja para o exterior para conhecer uma vinícola, seja dentro do próprio Brasil, e vem se destacando e o produto vem crescendo. A minha pergunta sempre falou-se muito que o vinho francês era famoso, está entre os melhores vinhos. O que tem acontecido nos últimos anos? Existe alguma região do mundo que o vinho é mais valorizado e mais destacado? A Europa guarda uma relação milenar com o vinho, né? Pelo menos com o vinho da vitis vinífera, a história está profundamente ligada ao continente europeu, mais especificamente o cultivo e a produção com a região da Eurásia, hoje Geórgia, país da Geórgia, que 8.000 anos depois produz vinho da mesma forma que fazia naquela época. Estamos falando de Idade da Pedra, né? O que ocorre? A partir de eventos que passam pela própria expansão do Império Romano, que levam o vinho a que hoje se reconhece como as terras portuguesas, as terras espanholas, etc., etc. E aí, no ciclo das grandes navegações no século XVI, isso vai desembocar no que se chama Novo Mundo, em termos de vinho. E aí nós estamos falando de continente americano, nós estamos falando do continente africano, nós estamos falando da Austrália e da Nova Zelândia, e assim por diante, dos Estados Unidos, que tem uma produção relevantíssima, né? Então, hoje, o eixo do vinho, ele está, sem dúvida, deslocado. A qualidade, o perfil dos vinhos do Novo Mundo cresceu absurdamente em qualidade, e o vinho, como nós conhecemos atualmente, ele tem menos de 100 anos, né? Inclusive, o Novo Mundo salva a produção vitivinícola no final do século XIX, a partir da praga da filoxera, que ataca os vinhedos da Europa e praticamente destrói, some com algumas variedades de vitis vinífera, que vem a se alocar e se salvar no Novo Mundo. Um exemplo claro disso é a Malbec, que é originária do sudoeste da França, e está perfeitamente adaptada, com um caráter muito peculiar na Argentina, que é a nossa vizinha aqui ao lado, e que nós estamos super acostumados a consumir os seus vinhos. Me diz uma coisa, o sommelier tem a função de explicar e tentar mostrar como o vinho deve ser harmonizado. E o que difere ele na verdade, do enólogo? O enólogo é aquele que estuda o vinho para trabalhar na própria vinícola, é isso? Exatamente. O enólogo produz vinho. E a produção de vinho vai abranger o trabalho de campo e o trabalho em vinícola. Todos os aspectos bioquímicos que envolvem o vinho são uma atividade pertinente à profissão de enólogo. O sommelier, ele tem uma atividade de avaliação de qualidade do vinho, uma atividade de harmonização do vinho, e muito uma atividade relacionada ao serviço do vinho em salão. Então, sobre diversos aspectos, a gente pode contar com a atividade do sommelier. A Associação Brasileira de Sommelier de Santa Catarina, ela dá alguns cursos ao qual você fez parte, né, inicialmente, quando começou a sua formação, e nós passamos agora estamos passando ainda esse ano 2020, quase finalizando, mas com toda essa mudança, né, de acesso, de encontros entre pessoas, né? Como os cursos foram dados durante esse ano, a quarentena? Veja, nós tivemos que nos adaptar numa atividade mais ou menos recorde, e estamos aprendendo todos os dias com esse novo formato, né? O que nós fizemos para não suspender as atividades da associação foi rodar, sim, o nosso curso profissional, que foi interrompido uma semana antes do seu início,
presencialmente. E desenvolvemos uma atividade via plataforma. Usamos uma plataforma diferente da Zoom, que nós estamos usando aqui, mas abrimos salas de aula. E hoje nós despachamos as amostras de vinho fracionadas uma semana antes das aulas para os alunos e fazemos essa atividade online e essa degustação em conjunto, ilustrando as aulas, também de forma online. Nossos professores falam a partir de São Paulo e os nossos alunos estão espalhados em Santa Catarina inteira. Nós temos 22 alunos fora da capital. Rosela, vou fazer uma chamada aqui de uma reportagem que a gente fez sobre um pouquinho da associação. Vamos lá? Conhecimento técnico e teórico sobre bebidas, em especial o vinho, são requisitos indispensáveis para quem deseja se tornar sommelier. E é por meio de cursos que o profissional se prepara. Em Santa Catarina, a Associação Brasileira de Sommeliers oferece essa formação. O último módulo do curso é dedicado à prática do serviço, e aí muitas garrafas são abertas. Para quem é apenas amante da bebida e não pretende trabalhar na área, a associação oferece cursos mais básicos. Vale destacar uma curiosidade: a função do sommelier não se restringe aos vinhos. O sommelier ele é mais ligado ao serviço de vinhos, mas ele também é um profissional responsável pelo serviço de outras bebidas alcoólicas, né? Inclusive os destilados. O mundo dos destilados é muito fascinante e diverso. Cada destilado fala do lugar, da história e da habilidade do produtor em extrair dos ingredientes sua essência. E de onde vem o que está nas garrafas? Um relatório da EPAGRE apontou que cerca de 23 milhões de quilos de uvas foram processadas em Santa Catarina em 2018 e que mais da metade das uvas industrializadas são do próprio estado. O estudo também destaca o aumento da produção e consumo de vinhos finos das regiões de altitude de Santa Catarina. Tradicionalmente, o grande negócio do estado de Santa Catarina é a produção de uvas americanas e híbridas para processamento na forma de vinho de mesa, principalmente na região do Alto Vale do Rio do Peixe, que é a principal região produtora de uva e processadora de vinhos e sucos. Além da região do Alto Vale do Rio do Peixe, nós temos o destaque de uma nova região produtora, que é a região de altitude, onde foi iniciada essa ideia com um apoio forte da EPAGRE e também de empresários e novos parceiros, que fizeram com que essa região virasse realidade e hoje fosse um dos terroirs mais interessantes do país, com premiações, inclusive internacionais. Essas mulheres adoram a bebida, tanto que criaram a Confraria Descorchadas, que tem até registro da marca. O grupo foi criado em 2017 em Florianópolis. São 50 apreciadoras de vinho que se reúnem mensalmente para brindar a vida. A cada mês, uma integrante recebe as amigas em casa. Por conta da pandemia da Covid-19, os encontros acontecem neste momento de forma virtual. A confraria surgiu de uma ideia de reunir mulheres em torno do vinho, fossem elas enófilas, enólogas, sommeliers, enfim. E deu tão certo a confraria, nossas reuniões são mensais já há 3 anos, que hoje, muito mais do que apenas amigas do vinho, nós somos amigas para a vida. É uma confraria que mora, tenho certeza, no coração de todas. Rosela, a matéria falou sobre um grupo de mulheres que se reúnem também, né, para beber vinho. Isso, agora com a pandemia, como é que vocês se adaptaram? Como funciona? Que tipo de conhecimento? Se são amigas, se reúnem? Na verdade, tudo acontece em torno, né, muitas vezes, de um delicioso vinho e de uma boa conversa. Como é? Essa confraria que você referiu, ela foi um nome escolhido pela nossa presidente da confraria, Carolina Sena, e faz alusão à retirada da rolha do vinho. Descorchar
em espanhol é sacar a rolha, né? Sim. E nós elas nominaram a confraria de Descorchadas. Então, a ideia de um vinho aberto, um vinho à disposição, né? E aí, pelos mais diferentes contatos, inclusive a vivência nas salas de aula da ABS, essa confraria foi formada, mas não só a partir da ABS, né? Embora quem dirige a confraria tenha sido formada pela ABS. E ali nós reunimos mulheres das mais diferentes vertentes pessoais, profissionais, políticas. A ideia é que a gente conviva em torno do vinho, respeitando as diferenças. E isso funciona muitíssimo bem. Eu costumo dizer que eu fiz amizades na confraria que eu não faria normalmente nos meus círculos de convivência, né? Porque simplesmente muitas vezes são gostos e vivências que não se encontram, né? E ali a gente pôde fazer essas trocas de uma maneira muito democrática, muito respeitosa e além do entorno do vinho, de aprender em torno do vinho, porque nós sempre temos temáticas, né, de cada encontro, a gente também aprende a interação dentro da diversidade. É um momento que todas juntas, cada uma com a sua história, com a sua vida, conversa sobre o vinho, né? Uma bebida que todas elas gostam. Você falou sobre o nome, né? Descorchadas, né? Que também é o nome de um famoso guia. E é um nome ótimo também, mas também gera uma outra curiosidade. O vinho de rolha e o vinho de rosca. Essa é uma grande dúvida. Algumas pessoas têm preconceito e muitas vezes nem sabem por quê. Não podem ou devem, ou um vinho pode ser aberto, é um vinho para ser tomado mais rápido. Eu quero saber por que existe o vinho de rolha e o vinho de rosca, mas essa pergunta você vai me responder depois do intervalo. A gente volta já. E seguimos o Mulher em Foco conversando com a sommelier e advogada Rossella Seni. O nosso assunto de hoje é vinho. Eu deixei uma pergunta no ar no bloco anterior sobre a diferença. Algumas pessoas têm preconceito e eu queria também entender o porquê que existe os vinhos fechados com rolha e os vinhos fechados também apenas nesse lacre, né? Qual é, Rossella? Muito oportuna a tua pergunta, muito mesmo. É preciso desmistificar essa ideia de que os vinhos tapados com rosca, o nome técnico desse lacre é screw cap, sejam de qualidade inferior, de forma alguma. Tá? É um vedante alternativo à rolha, porque a rolha é um elemento bastante caro e do ponto de vista ecológico também ele pode trazer algumas vantagens, né? A rolha é produzida a partir de uma árvore. Eu tenho ideia de que em torno de 80% a 90% da produção de rolha do mundo ocorre em Portugal, né? E essa árvore, que se chama sobreiro, ela é descascada para a produção da rolha. E isso demora, a recomposição dessa casca demora mais de 10 anos. Então, isso são produções, vamos dizer, fazendas que cuidam exclusivamente disso, né? Não é difícil imaginar que é um recurso natural, que tem suas limitações e, portanto, o screw cap nasce como uma alternativa a isso. Não significa que o vinho seja de qualidade inferior, não significa que seja um vinho para consumo rápido, muito antes pelo contrário, porque ele tem uma vedação hermética, inclusive diferente da rolha, que pode autorizar uma microoxigenação do que tem dentro da garrafa,
né? Ali não, ele fecha completamente, não tem uma comunicação com o oxigênio do exterior, então ele pode sim permitir a guarda do vinho. Posso citar, por exemplo, um vinho de sobremesa francês do Vale do Loire, famosíssimo, um vinho caro chamado Coteau du Layon, que atualmente é vedado com rosca, né? Há puristas que, até outro dia um professor comentava que não compraria mais esse vinho porque ele sentia falta do ritual da rolha, né? Ó, tem isso Mas do também, ponto né? de vista, exatamente, mas do ponto de vista técnico, não depõe em absolutamente nada contra o vinho. O brasileiro me parece que tem uma preferência pelo vinho tinto ao branco. Eu acho que o branco foi deixado de lado, não tem nada a ver. E existe também, é mais uma pergunta junto, existe é possível tomar o vinho branco com as carnes vermelhas, ou isso tudo foi por água abaixo, ou cada vez mais é um cuidado que precisa ser dado na hora de consumir? Existe, talvez até por um atrativo da própria cor do vinho, né? A sedução do vinho está sempre representada na cor vermelha, né? Na cor bordeaux, né? Então, quando a gente pensa em vinho, a gente definitivamente pensa nessa cor emblemática, né? Então, um pouco por aí também, né? Quem vivencia um vinho um pouco mais a fundo já se divorcia bastante dessa ideia, porque muitas vezes eu já disse que os brancos são melhores que os tintos, né? Um branco exuberante, ele realmente é muito sedutor. Claro que isso é uma afirmação passional, genérica, e o vinho sempre tem lugar conforme o seu consumo, né? Não dá para ser purista, né? Você dizer vinho se consome com peixe, qual peixe? Né? O vinho branco se consome com peixe, qual peixe? Né? Vinho tinto se consome com carne, e qual carne? Né? Nós temos uma gama de corpos e cores de vinho e uma gama de corpos e cores de comida que é vastíssima, né? Mas uma intersecção interessante, se você trabalhar com, por exemplo, um champanhe, que é uma bebida teoricamente menos densa, né? Num primeiro olhar, você pode, quando você parte para um champanhe safrado, quando você parte por um estilo de champanhe um pouco mais denso, você consegue fazer frente, por exemplo, a um preparo com densidade de gordura. Por quê? Porque ali há uma acidez exuberante que vai muito bem limpar o seu palato, e aliado ao gás carbônico naturalmente formado naquela bebida, vai te trazer uma sensação de frescor muito interessante para enfrentar essa gordura, né? Então, isso é bastante relativo e precisa ser avaliado prato a prato e vinho a vinho. Tá aí a função do sommelier, né? Realmente para explicar. Existe também um outro vinho que virou o queridinho do verão, que é o vinho rosé. Ele, na verdade, é muito valorizado nos clubes, nas praias, no calor. Isso também veio de uma forma cultural da Europa para cá? Veja, o vinho rosé, no sul da França, no litoral sul da França, né, na Provence, ele é o vinho, né? Ele é a referência, né? O norte da Europa vem correndo tomar vinho provençal durante o verão, né? E a par disso a gente tem os rosés do Rhône, da região de Tavel, a gente tem os rosés do Loire, rosés um pouco de maior produção no Languedoc. Estou falando de referência como vinho europeu, né? E essa expressão do estilo de vida nos balneários e tal, isso acaba nos influenciando de uma maneira muito intensa. E no Brasil se produzem rosés de extrema qualidade nos diferentes métodos de produção, né, desse estilo de vinho, mas rosés de muita qualidade.
Rosela, falando em vinícolas catarinenses, cresceu muito, né, essa produção de uvas, vinhos aqui em Santa Catarina, e também cresceu também o turismo em torno disso, né? O que aconteceu? A produção de vinho, uma vinícola exige, né, todo um trabalho para que ela exista, desde o cuidado com a uva, é realmente uma dedicação grande, mas também é muito bom saber que o turismo é fomentado em torno do vinho. Isso tem acontecido bastante, tem crescido muito nos últimos tempos? Tem bastante, sim, né? É preciso ter em mente que, em termos de Serra Catarinense, nós estamos falando de uma história muito recente, né? São vinhedos que datam aí da primeira década dos anos 2000, por aí, né? O enoturismo, talvez a gente esteja falando de menos de 10 anos, a gente está falando de menos de 10 anos, então tudo é muito novo ainda, né? E é muito importante porque isso capitaneia um público e um desenvolvimento para uma região que não tinha essa vocação. Normalmente uma vocação mais agrícola, né? Mais direcionada exclusivamente ao campo, né? E hoje abre-se a possibilidade de uma outra atividade econômica relacionada ao enoturismo, à hospedagem, à expansão das hospedagens, enfim, todo o receptivo que está envolvido nessa temática, né? Eu acho um fator de desenvolvimento bastante interessante, principalmente se nós voltarmos os nossos olhos para o que a gente já conhece da Serra Gaúcha, do desenvolvimento que a região teve focado nesse tipo de atividade econômica. E valorizando também aqui agora o nosso estado crescendo cada vez mais com esses passeios e o conhecimento do vinho também, né? Rosela, eu quero te agradecer muito as informações, né? E tem uma frase que diz que um ótimo dia começa com uma xícara de café e termina com uma tacinha de vinho. E que seja assim sempre. Mas pode também falar. Pode começar com uma taça de espumante. Pode começar também, né? É verdade. Muito obrigada pela oportunidade e nós ficamos por aqui. Obrigada. Obrigada também, em nome da ABS e em nome do Mundo do Vinho.